David Poyong Show. Ainda há esperança. Em época de eleição, os candidatos fazem promessas de campanha, muitas das quais só para fazer constar. Mesmo assim, eles não dão esperança aos eleitores. Aqueles que conseguem expressar melhor essas promessas ficam com os votos. Seja qual for o candidato, se suas promessas não forem suficientemente claras, os eleitores voltam-se para outros. Quando as promessas são cheias de esperança, o candidato ganha votos. A diferença entre o ser humano e o animal selvagem é que quando o animal procura satisfazer as necessidades básicas de alimento e abrigo, o homem criado à imagem de Deus contempla o futuro. O ser humano enxerga além do momento presente e olha com esperança para o futuro. Pessoas não vivem sem esperança. Os animais sempre olham para a terra. O homem, porém, olha com esperança para as estrelas do céu. Uma pessoa sem esperança no futuro certamente entrará em desespero. O maior desespero, especialmente para os não cristãos, é a morte. Eles não veem nada além da morte, enquanto no mundo é preciso desfrutar de um pouco de esperança, riqueza, poder político e reconhecimento social. Na morte, entretanto, acaba toda a esperança do não cristão. O cristão, por sua vez, possui esperança. Quem serve a Deus não teme a morte, porque Cristo morreu e ressuscitou depois de 3 dias, garantindo a vida eterna no céu para todos aqueles que nele crescem. Por isso, todo cristão tem esperança, não apenas enquanto vive neste mundo, mas também pós a morte. Anunciar o Evangelho é compartilhar essa grande esperança. O Evangelho de Cristo está repleto de esperança. Se não anunciarmos, os povos não terão esperança em nada mais. As palavras de Jesus Cristo são a esperança. Em Lucas capítulo 4, os versos 18 e 19, está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Devemos anunciar a poderosa mensagem de esperança para colhermos os muitos frutos do Evangelho, pregar a lei e os mandamentos e deixar de anunciar a esperança do Evangelho equivale a não causar impacto algum na vida de alguém. Durante uma série de mensagens sobre o livro de Apocalipse, muitos cristãos vinham para ouvir o sermão, porque a mensagem anunciada estava cheia de esperança. É o futuro que conquista o coração das pessoas. Elas estão interessadas nos acontecimentos futuros, mas querem ter esperança para ultrapassar os acontecimentos. Muitos podem ficar assustados quando pensam no fim. Como será terrível o juízo final. No entanto, a esperança que tem nos faz respirar de alívio. Acredito que serei poupado da tribulação futura, porque creio que Jesus Cristo é meu Salvador. Embora não cheguem a passar pelos eventos do juízo final, sua fé é fortalecida porque percebe revelação dos acontecimentos futuros. O texto, onde não há revelação divina, visão profética, ou se desvia, Provérbios 29 e 18, significa que quem não tem esperança no futuro será arruinado. Queridos cristãos, por que o comunismo caiu? Por que no comunismo o governo assume o controle de todo o planejamento e manda em tudo, quando o fim
a liberdade e a esperança das pessoas. A esperança só existe quando a liberdade é garantida ao indivíduo. Escravos não têm esperança. Como alguém pode ter esperança se a liberdade não é garantida? No comunismo, as pessoas trabalham sob o comando do Partido Comunista. Por isso, perdem a esperança do futuro e não têm espaço para a criatividade, causando o colapso do sistema. Onde há liberdade, há esperança. Viktor Frankl foi um psicólogo muito famoso em Viena, Austrália. Na Segunda Guerra Mundial, foi preso pelos nazistas por ser judeu e teve que trabalhar em regime forçado em Auschwitz até a morte. A maioria dos judeus de Auschwitz nunca saíram vivos. De acordo com os registros do psicólogo, os presos recebiam quantidade mínima de comida e água para ser mantidos vivos. Mas como não havia esperança no futuro, muitos acabavam morrendo. Entravam em desespero e perdiam a vida, um após o outro. Dr. Frankl, portanto, conseguiu sobreviver. Ele havia casado pouco antes de ser capturado. Desfrutou de um breve momento de alegria conjugal. Por isso tinha esperança de voltar a encontrar-se com a esposa amada e compartilhar com sua alegria novamente. Enquanto os outros iam morrendo, Dr. Frankl mantinha a esperança de se unir à esposa e atravessava os dias por esse motivo. Essa tornou-se a sua razão de viver. Dr. Multmann, teólogo alemão famoso, foi outro homem que encontrou esperança no desespero. Veja a história que ele me contou. Fui para a guerra com um soldado alemão, mas fui feito prisioneiro do exército britânico. A dor e o sofrimento eram indescritíveis. Entrei em total desespero quando fui preso. Minha cidade natal, Hamburgo, fora capturada e transformada em cinzas. Todos os membros de minha família estavam mortos. Eu não tinha para onde ir, nem casa, nem família. Ao perder a esperança, Dr. Multmann decidiu cometer o suicídio. Na verdade, fez várias tentativas na prisão. Embora ele fosse tratado como um decência, estava profundamente deprimido. Ele não via esperança e liberdade no mundo. Certo dia, um capelão militar foi visitá-lo e entregou-lhe uma Bíblia. Na cela da prisão, ele começou a lê-la sem muito interesse. Ficou comovido com o versículo que narra o momento em que Jesus é deixado na cruz para morrer de forma mais terrível que se tem conhecimento. Mas ressuscita 3 dias depois. Ele percebeu que apenas Cristo, que morrera pelos pecados da humanidade, era capaz de lhe dar a esperança que transcende o desespero. Depois dessa descoberta, passou a crer e a ter esperança. Consequentemente, conseguiu vencer o desespero e o sofrimento, quando estava na prisão, e retornou à Alemanha. Depois da Segunda Guerra, estudou teologia e tornou-se um renomado professor da teologia da esperança. Em Cristo podemos depositar a esperança suprema. Como Cristo venceu a morte e ressuscitou, nada pode impedir o nosso futuro nele. Como a esperança de um futuro brilhante em Cristo, podemos ter a coragem e a alegria que vem de dentro. Irmãos e irmãs, quando as circunstâncias ficarem realmente difíceis, lembre-se deste fato. Por mais belas que sejam suas roupas, por mais melhores que sejam os alimentos que você come, se não tiver esperança no futuro, nada disso fará diferença. As pessoas precisam ganhar esperança e manter o coração confiante no futuro. Aquelas que olham apenas para o presente não têm sonhos nem esperança no futuro.
embora vivem para satisfazer as necessidades básicas, como faz os animais selvagens. O Evangelho oferece uma grande, por mais triste e isolador que o presente pode parecer. O Evangelho nos dá a capacidade de transcendê-lo. Um dos motivos que o Evangelho tem a bênção tríplice influencia fortemente os cristãos é a esperança, que representam quanto ao futuro. O Evangelho quíntuplo baseia-se no Evangelho da cruz e oferece esperança, tanto para o presente como para o futuro. Nele, os cristãos descobrem a esperança que Cristo oferece hoje para amanhã. Por isso, quando ouve, recebem a graça. A Youth Full Gospel Church tornou-se a maior igreja do mundo porque a mensagem do Evangelho quíntuplo continuou a dar esperança à congregação. Conheci muitas pessoas perdidas e desesperadas que conheceram o Senhor por meio da mensagem das 5 obras. Por isso, você também deve aceitar a mensagem de esperança. Sempre ofereça a mensagem de esperança em seus sermões. Preencha sua vida com ela e não se esqueça de que se tornará um tipo de pessoa. A esperança que tiver. Deus se comunica e comunga com quem tem esperança. Assim como Abraão, Deus protegerá aqueles que contar a estrela com esperança. Há um provérbio oriental que diz: a nação que enxergar como minhoca perecerá. A que enxergar como o pássaro prosperará. A pessoa que enxergar como minhoca merece porque sempre olha para baixo. Mas a que enxerga como um pássaro prospera porque sempre olha para frente e tem esperança quanto ao futuro. Meus irmãos e minhas irmãs, tenham muita esperança no coração. Espalhem essa esperança. Cantem um hino de esperança em Cristo todos os dias. Essa é a única maneira de ajudarmos os que se encontram em meio ao desespero. Shalom, shalom, queridos. Código dos Profetas, número 15, para a glória de Deus. Amém? Queridos, aí atrás tem os generais de Deus, uns que eu escolhi, né? E montei aí uma galeria. Tem outra lá dentro, né? Com os que eu mais estudei. Tá vendo lá no escritório? Né? Mas aqui tem vários. Eu estudei, na verdade, mais do que esses. Foram 83. Mas eu quero falar algo para vocês antes de chegar neles. Coisa muito importante. Todo atleta de ponta, de alto nível, todo atleta que ganhou medalhas olímpicas, melhores do mundo, atletas de MMA, de judô, de qualquer área, com certeza eles tiveram uma alimentação privilegiada, né? Tudo com os nutrientes corretos, aquilo que faz bem para cada parte do corpo, para poder se destacar, para poder passar por muitos. Aí eu estou falando já numa área de competição, né? Mas como é que é em outras áreas? Como é que é na advocacia? Como é que é para um dentista, para um médico, para um juiz? Como é que é para um engenheiro civil, mecânico, para alguém que trabalha na aeronáutica? Aquilo que ela consumir de melhor vai trazer fruto para a vida dela. Ouvi um pastor dizer uma vez que você vai ser a pessoa dos livros que você está lendo 5 anos antes, né, de você se formar essa pessoa. Né? Cada 5 anos você vai ser parecido com aquilo que você tem ingerido. Então são muito transformadores esses nutrientes, né? E o que essas pessoas, esses generais de Deus, se alimentaram? O que eles ingeriram? Eles ficaram só numa igreja local, recebendo que um só professor tinha para lidar? Ou foram para uma escola teológica, onde 6, 7, 8 professores o ensinaram, ou 4? Hoje, com o advento da internet, que ele tem como você ser ensinado pelos melhores do mundo. E não estou dizendo que não é válido você ser ensinado pelas
pelo seu pastor, pelas pessoas que você tem perto de você. Isso é muito importante, mas para você ser um servo de ponta, você precisa absorver o que os melhores do mundo tiveram. Como é que você vai crescer ou ficar no topo, tá? Do mundo espiritual, se você não tiver informação de quem passou e aprendeu a respeito disso? Um pouco diferente de teologia, que homens explicam para homens quem é Deus, né? De você pegar a informação desses homens e depois você descobrir no teu quartinho, na tua cabana, no teu monte, quem é Deus. Então tem como você ser formado um servo de ponta também. Não estou aqui colocando o professor Espírito Santo, que é o maioral de todos. Eu estou falando que você consegue absorver o que esses vários homens e mulheres de Deus receberam, tá bem? E isso seria um trabalho gigantesco, comprar livros de cada um, os seminários que tem, traduzir algumas coisas, mas eu fiz isso dentro de 720 livros, que alguns estão ali atrás, do lado do quadro, tá? Durante 12 para 13 anos, olha que é mais de uma década, o Senhor nos pediu para parar de ver televisão e mergulhar nesses livros, tendo em média 2 a 3 livros por semana, e isso trabalhando, correndo, foi um alto preço, para poder tentar condensar, reunir, trabalho árduo, dificílimo, porém foi inspirado pelo Espírito Santo, não foi uma invenção humana, foi o Senhor que mandou fazer isso. O Senhor uma vez disse para mim, eu chegando de um culto, liguei a televisão para poder comer, né? Peguei um prato de comida domingo à noite, um culto de umas 3 horas, cheio do poder de Deus, e eu até escrevi isso no meu livro. Cheguei e sentei para comer, liguei a televisão, por acaso estava passando Pânico na TV, e umas mulheres seminuas, uma programação horrível. Quem já viu esse programa alguma vez sabe, mulheres seminuas, não tinha nada a ver com aquele impacto do Espírito Santo, de santidade, de poder de Deus, que eu tinha acabado de receber. Mas liguei sem saber em que canal que estava, e Deus falou, quero falar contigo. Eu ia dar a primeira garfada no meu prato, com a boca salivando, e o Senhor falou, quero falar contigo. Falei, agora, Senhor? Falou, já. Deixei o prato em cima de uma mesinha na sala, fui para o quarto, me ajoelhei, e o Senhor mandou eu ler Salmo 1, onde diz que não era para mim estar na roda dos zombadores, e nem compactuar com eles. Eu podia entrar até para tentar salvar alguém através do Evangelho, mas não daquela maneira. Meus olhos purificados, vida purificada, santificado, e chegava ali o impacto daqueles. O Senhor me fez um pedido naquele dia: pare de ver televisão, mergulhe nos livros, que eu tenho um propósito para você. E eu entendi que o Senhor gostaria que nós gravássemos o treinamento Generais de Deus, tá? Com alguns nomes que eu vou dar para você aqui, ó. T.L. Osborne, Kathleen Kuhlman, Dave Robertson, John G. Lake, Smith Wigglesworth, Charles Spurgeon, Oral Roberts, Bosworth, Jeffreys, Hunters, né, casal Hunters, Lester Sumrall, Kenneth Hagin Jr., Mike Murdock, Morris Cerulo, Rebecca Brown, Billy Graham, Benny Hinn, Jonathan Edwards, Oliver Cromwell, John Bunyan, John Newton, Charles Finney. Queridos, eu não estou nem na metade, tá? Não vou ler todos para vocês aqui, tem demais, tá bem? Eu tenho uma lista dos generais de Deus que eu estudei, que eu comprei livros, tá? E quero dizer para você, demorou um bocado para fazer isso, foram quase 12 anos, e hoje eu digo para você, o Senhor pediu primeiro para a gente gravar a Universidade do Espírito Santo, que são 50 aulas falando sobre unção, ministração, dons espirituais, depois entrando em como ouvir a voz de Deus, intimidade, e foi tremendo. Nesse meio tempo, muita batalha espiritual. Deus fez nós morarmos ali em cima, naquele quartinho que você está vendo ali em cima, 9 meses. É uma grande história. 9 meses para poder estar aqui só orando,
só clamando e só recebendo revelações de o que pregar, como fazer, como passar para vídeos esse trabalho de 12 anos, tá? Como fazer com que servos de Deus que acabaram de receber Jesus Cristo cresçam rapidamente e comecem a operar nos mais altos níveis de unção vistos no Brasil e no mundo. E eu não estou brincando, é só olhar os vídeos, eu não preciso testemunhar daquilo que Deus está fazendo, que é maravilhoso, mas, queridos, muita coisa acontecendo, tá? Muitos sinais, pessoas sendo treinadas e saindo daquela região de conformismo, aquela prisão espiritual de uma cadeira na igreja, para ministrar para as nações, para ministrar muito, para ter muito poder, unção, milagre, prodígio, maravilha, saber como sentir a presença, sugar, livre acesso, liberar, tá? Dons de maravilhas, caroços sumindo, pessoas sendo curadas. Aqui tem um pedacinho só de algumas muletas aí que entregaram para nós, mas na maioria dos lugares a gente jogava isso fora, dizia que isso era maldição, e com certeza para a pessoa que foi curada, isso aí não serve mais para nada. E queridos, Deus realmente colocou a gente aqui na base do Comando Águia, ali atrás, para quem conhece, daquela porta em diante, ali embaixo tem chuveiros, dormitórios, lá em cima, atrás, tudo também, para lá, ó. São 120 camas, já estamos no nosso treinamento de número 70 treinamentos aqui nesse lugar, né? Ali tem uma cozinha industrial, onde a gente faz alimentação para todo mundo, e aqui é palco de muito milagre, de muito servo de Deus levar, através de impartição de dons espirituais para sua casa, igreja, região, estado, né? Unção, poder de Deus, e principalmente o que a gente não vê no Brasil, homens e mulheres de Deus fazendo discípulos, discipulando, treinando pessoas e mostrando, ó, é assim que faz. Você vê pessoas fazendo. Eu nem posso falar aqui alguns nomes de homens e mulheres de Deus que eu conheço, que operam milagres, maravilhas, mas eles não contam nem para a esposa, nem para o esposo, nem para o pastor auxiliar. Ninguém ministra perto, ó. Segredo de 7 estados, aqui a gente tem contado. Fora esses 70 treinamentos aqui, nós viajamos para mais de 325 lugares fazendo treinamentos. 325 mais 70, nós estamos beirando 400 treinamentos. 400 treinamentos, tá? É uma vida que teve que ser renunciada, entregue para Deus mesmo, tudo que o Senhor queria para poder gerar isso. E hoje tem os generais de Deus. Os generais de Deus, eles envolvem cura física, cura emocional, libertação de cativeiro, batalha espiritual avançada, que é essa guerra espiritual terrível, envolvendo bruxos, envolvendo magos, envolvendo principados e potestades. Como trabalhar contra isso? Quem tem contado? Você coloca um vídeo desse na internet, eu só achei o meu na internet, mesmo em inglês e espanhol, só achei um. E quando eu fui colocar, bateram no meu carro por querer, no mesmo dia. Satanás fica furioso quando a gente entrega esses mistérios. Também, prosperidade bíblica. O que a Bíblia fala de prosperidade de dinheiro? A maioria dos pastores que chega aqui sabe qual é o maior problema deles? Finanças. Não sabe gerar finança. Não sabe. E não é um treinamento de finanças, não. O que a Bíblia diz para você enriquecer. Quando eu fiz esse treinamento, quando eu mergulhei, eu li lá 16 livros de prosperidade dos generais que Deus me pediu. Pronto, minha vida financeira, acabei com aqueles problemas de corriqueiros, cotidianos que eu tinha. Então tem treinamento de finança, tem treinamento de unção, tem treinamento de batalha espiritual. O profético dentro dos generais de Deus. O que é o profético? Talvez você é profeta na sua igreja, né? Ou talvez você é o pastor da tua igreja que sufoca o profeta. E Jesus deu 5 ministérios para a igreja andar afinada e afiada, né? Talvez você é o profeta dentro da casa do Senhor, que ninguém quer te ouvir, ninguém te compreende, porque o profeta ele capta, entende, ouve, ele vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve, entende o que ninguém entende, porque ele tem dons espirituais concernentes a profeta, que são os dons proféticos mais usados, é a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, tá? E
talvez ainda tradução de línguas estranhas, né? Sonhos proféticos, visões, tá? Mas como é que você usa isso? Ou você está numa igreja que ninguém fala muito de dons, está todo mundo com os dons adormecidos, você vai continuar? Não, você consegue bradar em todas as áreas se você quiser. Bradar, não tem outro nome. Que é romper, acontecer, fluir, sabe? Deus me tirou do ministério pastoral para o ministério apostólico. Eu vejo tantos apóstolos que não são apóstolos, sabe? Não estão cumprindo com o chamado apostólico. Eles ficam nas igrejas, ficam lá dentro, são pastores com o nome de apóstolos. E não é bem assim, se você for estudar. Que faz o apóstolo como ele é? Ele anda, ele vai, ele treina, ele bate estacas, ele unge pessoas e ele treina, discipula. O apóstolo tem que ser mestre. Ele vai ter que explicar para as pessoas como faz. E como é que você vai aprender o chamado apostólico ou profético com pastores? Tem que aprender com profetas, com apóstolos, tá? Então nós reunimos o que nós achamos de melhor nesses homens de Deus em muitos anos e colocamos dentro do treinamento Generais de Deus. Onde é que está esse treinamento, apóstolo? No www.comandoaguia.com.br. Lá dentro você vê os Generais de Deus, dá para você fazer em 12 vezes, só que não é para meros curiosos, né? Curiosos não vão conseguir fazer, não dá conta, é pesado. Amém? Tem pessoas de 34 países fazendo, pessoas que já me disseram lá no Afeganistão: apóstolo, eu nunca vou poder estar aí, mas eu estou em comunhão com vocês, eu opero tudo que eu vi nos Generais de Deus, e meu ministério avançou, rompeu, fluiu, e nós temos dezenas e dezenas de testemunhos de pessoas assim. Amém? Esse treinamento ele foi desenvolvido para aquela pessoa que quer crescer e procura às vezes em livros errados, gasta 20, 30 anos para operar alguma coisa. Aqui nos Generais de Deus nós já fizemos esse trabalho, fora os seminários, viagens e viagens para poder descobrir onde é que esses homens e mulheres chegaram e por que chegaram e qual foram os seus códigos, qual foram os seus segredos. Inclusive agora que você está assistindo o Código dos Profetas, é para ir passando para a galera, tá bem? 2, 3 vezes por semana gravando vídeos, passando os segredos deles, porque é possível operar, mas você tem que ter fome. Se você quiser, perdão, aquela unção fast food, eu só quero uma mãozada e vou sair operando, você não vai sair operando. Você precisa saber como operar. Você precisa da unção, você precisa dos dons, você precisa de conhecimento e ousadia para poder operar. Então a gente pega passo a passo, ensina o servo de Deus sair dessa condição de status, sabe? De ficar ali uma estátua dentro da igreja, aí vai o nome de vaso, né? Vaso que fica parado, em vez de ser um vaso cheio de unção, é um vaso de estacionado que tá, né? Igual aquele ali, ó. Então, queridos, isso foi desenvolvido, pedido por Deus, desenvolvido pelo Espírito, junto com muito conhecimento, com a revelação de cada palavra, para poder lançar esse treinamento. Tem pessoas aqui do Brasil que estão procurem tudo quanto é ministro fora do país e não sabe que esse trabalho já foi feito, está resumido, está bem explicado, está de fácil entendimento e o melhor, ninguém que fez não conseguiu operar. Nós até desafiamos as pessoas, falamos: você que faz, se você for lá e investir esse valor e não conseguir operar, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Não sou homem de mentira, ninguém nunca pediu a devolução do dinheiro. Ninguém, nunca. Nenhuma reclamação tivemos, mas elogios. E as pessoas que fizeram, conseguiram, estão conseguindo operar. Nós também temos um treinamento que acontece aqui na base, que eu disse para vocês, que é o presencial. Se você quiser vir aqui receber impartição através da imposição de mãos, uma vez por mês, aqui nós estamos. Aqui não funciona a igreja, nós tínhamos 33 igrejas abertas, o Senhor pediu para entregar as igrejas para os pastores, para que a gente pudesse focar, amém,
em treinar esses discípulos. Ah, você precisa ser pastor, pastora para vir aqui na base receber? Não, você precisa ter fome. Aqui as pessoas ficam dois dias inteiros, dormem aqui, ficam conosco aqui, trocam ideia profunda, porém são 2 dias. Nos Generais de Deus são 210 horas. Seriam muitos e muitos dias de ministração. Mas por que tantas horas, apóstolo? São 7 cursos em um, intercessão avançada, você vai aprender a fazer mapeamento espiritual, destronar principados, como descobrir seu chamado, intimidade com Deus, são listas e listas e listas de aulas, amém? 210 aulas, se você fizer uma por mês, você já viu quantos meses você vai demorar? Uma por dia, perdão. Se você fizer uma aula por dia, você vai demorar 7 vezes 3, 21, 7 meses para fazer. Amém? Agora tem pessoas que fazem 3 meses, elas se dedicam, pegam o final de semana, vem várias aulas, mas você vai reduzir 30 anos em 3 meses, 6 meses. Aquilo que demoraria muito para você descobrir em livros, ou que se você encontrasse um pastor abençoado para passar todo esse conteúdo, que não é o que nós vemos nas igrejas, não é teologia, tá? É misteriologia. Como é que você faz para você operar o que Jesus falou? Libertação, curas, milagres, prodígios. Jesus falou, vocês vão fazer o que eu fiz e coisas ainda maiores. Eu nunca vi um teólogo sair da teologia operar uma cura, nunca vi, tá bem? Então eu digo para vocês, tá pronto, é só você vir, absorver, amém? É dividido ainda para você poder fazer tranquilamente. Qualquer curso, qualquer treinamento de qualquer área seria muito mais caro que isso, né? E nós dedicamos a nossa vida para isso aqui. Nós vivemos essa missão de Deus, amém? Olha lá, o responsável por isso é Yeshua Hamashi, o leão da tribo de Judá, amém? E quando você termina o Generais de Deus, você recebe uma carteirinha para você entrar em hospitais e presídios. Tá joia? Quer fazer? www.comandoaguia.com.br. Ah, apóstolo, eu queria ir assim de maneira natural, recebendo apenas algumas informações, de vez em quando eu busco alguma coisa, mas daí você não almeja ser um avivalista, mudar a geografia, mudar a atmosfera. Você vai ser mais um sentado ali na igreja. E Jesus, onde ele chegava, ele impactava tudo e todos. E você recebeu o nome de cristão, que quer dizer pequeno Cristo. E Jesus falou, vocês que creem em mim vão fazer as obras que eu fiz e coisas ainda maiores. Então há tempo, há jeito, a gente te ajuda, a gente coopera. Tem pessoas que vieram aqui 11 vezes. 11 vezes. Quando chegava aqui, eu falava, o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu quero mais, aqui é a extensão da minha casa. Que Deus te abençoe. Entra lá, em nome de Jesus, compartilha. Tchau, tchau.